Bom dia para todo mundo. Meu nome é Paola, sou psico. Trago então hoje nosso trabalho, que é o nosso projeto de mestrado, para compartilhar um pouquinho com vocês desse mundo, então, entre autismo, falar um pouquinho de aba também. Rê, quer dar um oizinho? Seguimos. Sim, eu vou me apresentar logo em seguida com mais 2 outros trabalhos, mas estou auxiliando a Paola no trabalho dela também. Então, eu sou Regina, sou psicóloga, sou formanda em fonoaudiologia, estou fazendo mestrado também junto com a Paola, a gente faz parte do mesmo grupo de pesquisa. Eu estudo ABA e hoje a gente vai estar compartilhando um pouquinho dos nossos estudos aqui com vocês. Então, o meu projeto ele vai falar um pouquinho então sobre a análise do comportamento aplicada e o TEA. Então, um pouquinho de como é que está o conhecimento dos profissionais no Brasil da psicologia sobre essa ciência. Então, a ideia vai ser hoje apresentar um pouquinho para vocês qual é o nosso trabalho, o que a gente está pesquisando, o que a gente precisa, o que a gente quer saber. Então, introduzindo um pouquinho o assunto ali sobre o autismo, a gente vai ter que lá em 1943 foi a primeira vez que o termo foi utilizado, né? Então, ele falava um pouquinho sobre a incapacidade de estabelecer as relações sociais normais e reagir, então, adequadamente às situações cotidianas. E com o passar dos anos, lá em 2014, a gente teve a mudança, então, para a TEA, que é o transtorno do espectro autista, que vai falar de todos esses transtornos que antes eram vistos separadamente e foram todos aglobados dentro do TEA. Então, o Asperger, o autismo atípico, então, o transtorno global do desenvolvimento, todos esses passaram a integrar o que a gente chama de TEA hoje. A gente vai ver, então, que o TEA ele é definido como um transtorno do neurodesenvolvimento, que é presente desde a infância, a gente vai ter prejuízos nas dimensões, então, sociocomunicativas e também nas dimensões comportamentais. Esse diagnóstico hoje, como é que se dá, então? É através da observação clínica desses comportamentos, também da história do desenvolvimento desse paciente, então, como é que foram os marcos, como é que isso aconteceu, e através de alguns instrumentos padronizados. Dentro das intervenções, a gente tem múltiplas intervenções, eu vou falar um pouquinho hoje, então, sobre o ABA, que é a análise do comportamento aplicado, que é um ramo, então, da ciência do comportamento. No Brasil, então, ela é conhecida como ABA, que é então, a abreviação de Applied Behavior Analysis, que é o padrão ouro de tratamento hoje para o autismo. Então, o ABRA no Brasil. No Brasil, a prática ela é muito atrelada à nossa profissão, de psicólogo, já que a gente não tem aqui no Brasil regularizada a profissão de análise do comportamento. Só que daí o que acontece? A gente vê famílias que nunca ouviram falar em ABA, a gente vê famílias que não sabem onde procurar, como é que isso é, como é que funciona, é muito caro, eu não tenho como fazer. E em contrapartida, a gente tem profissionais que não sabem indicar quando precisam no consultório, quando chega um paciente que tem recomendação. Às vezes ouviu falar, alguém já citou, mas não faz ideia do que seja. Tem alguns que nem ouviram falar sobre ABA. Então isso acaba ficando perdido, porque é uma demanda que não tem conhecimento sobre o que seja e profissionais que têm dificuldade para encaminhar para alguém que possa dar o melhor atendimento para esse paciente. Então, a gente vai ver que, já que o profissional da psicologia ele vai ter esse papel fundamental na análise do comportamento aplicado e tendo em vista o boom de casos nos últimos anos, a gente precisa entender o que está acontecendo. A gente tem mais de 391 psicólogos ativos no Brasil hoje. Onde é que estão os psicólogos ABA? Então, será que tem um meio do caminho que está se perdendo? Será que são poucos profissionais? Será que não tem profissionais? Será que tem profissionais que a gente não consegue encontrar? Então, a ideia do trabalho é justamente essa, tentar entender por onde andam os profissionais ABA. Então, a gente vai ver ali que a Associação Brasileira então, de Psicologia e de Medicina Comportamental, hoje, é quem regula o profissional do ABA. E ele fez um documento então, de acreditação específica, que vai nos dizer, então, que um aplicador ABA, ele precisa ter um curso de, no mínimo, 40 horas, para ser um coordenador de analista de comportamento, precisa de uma especialização em ABA, e para ser um supervisor ABA, precisa de um mestrado ou de um doutorado em análise do comportamento ou em desenvolvimento ativo. Então, seriam essas as etapas que a gente precisa para trabalhar com ABA. Justificando, então, um pouquinho de por que essa ideia de trabalhar esse projeto. Então, é para que a gente consiga pensar num investimento, então, na criação de meios que a gente possa instrumentalizar esses 391 mil psicólogos que a gente tem ativos, ou se a gente conseguir 10% desses, para que esses pacientes possam ter um atendimento adequado.
que a gente consiga, então, além do diagnóstico de um tratamento precoce, que a gente sabe que isso é o melhor prognóstico para um paciente, que ele consiga ter esse tratamento o quanto antes, e também pensar, vislumbrar uma atualização de currículo das graduações, para que esse profissional saia pelo menos sabendo que isso existe, e que ele possa, depois da graduação, pensar se eu vou seguir esse estudo ou não, ou se lá na frente, no consultório, ou no lugar de trabalho onde ele estiver, que ele possa saber, isso existe, serve para isso, isso e isso, eu posso encaminhar, é a melhor indicação. Então, essa é o nosso objetivo. Então, por que estamos pesquisando sobre isso? A ideia, então, é, a partir da coleta de dados, então, de resultados, criar uma cartilha, tanto para os profissionais quanto para os familiares, para que se tenha um conhecimento básico sobre a aba. Então, a gente brinca ali que a ideia é colocar a aba nos holofotes, para que a gente consiga divulgar um pouquinho mais essa ciência tão importante. O objetivo, então, do meu trabalho vai ser investigar o conhecimento, então, sobre a aba, do tratamento do espectro autista, por parte dos profissionais da área da psicologia que atuam hoje, então, no território brasileiro. Os objetivos específicos, então, vai ser descrever um pouquinho de como é que é esse profissional, onde ele atua, como ele é, onde ele estudou, se é um profissional de área privada, um profissional de área pública, um pouquinho da formação dele, investigar, então, se tem ou não conhecimento em aba, investigar se esses psicólogos se consideram capacitados para esse atendimento, porque às vezes eu posso ter um conhecimento, eu posso, eu fiz um curso, fiz um workshop, mas eu não me considero apto a trabalhar sobre isso, então, ver como anda isso entre os colegas. Algumas hipóteses que a gente já levantou, então, que a maioria dos psicólogos desconhece o método ABA, a ciência ABA, desculpa. Os profissionais formados, então, nos últimos 5 anos, possuem um maior conhecimento, que foi quando teve esse boom maior sobre o ABA, então, a gente supõe que talvez nos últimos 5 anos o pessoal conheça um pouco melhor. Os profissionais da rede privada possuem maior conhecimento, tendo alto custo, que acaba sendo a terapia ABA. Os profissionais que buscam conhecimento, porém não se sentem confiantes, então, sabe o que é, já fez algum curso ou outro, mas não se sente confiante em atuar. Que o local onde resida possa ter influenciado se conhece ou não a aba, ou se for universidade privada, onde ele fez a graduação, porque a gente tem os serviços de escolas e às vezes isso influi um pouquinho em ter ou não o conhecimento. Então, falando um pouquinho do TEA ali. A gente vê, então, que é um transtorno complexo e com uma ampla variação de sintomas e também de intensidade desses sintomas. Então, por isso a gente fala em espectro, a ideia de uma escala, de uma linha. Então, a gente sempre brinca que vai lá do azul clarinho para o azul bem forte, um mesmo sintoma em diferentes intensidades. Além, então, dos prejuízos desse paciente. A gente estima hoje, então, que tem 70 milhões de pessoas no mundo e no Brasil seria algo em torno de 2 milhões. Onde a gente vai ter, então, 4 meninos para uma menina e que não vai haver diferença, então, entre os grupos étnicos e socioeconômicos. Isso é o que a literatura nos traz. Então, os estudos apontam que 33% dos indivíduos eles vão apresentar uma deficiência intelectual e só 10% vão ser aqueles dos filmes, aqueles que a gente fala que tem altas habilidades, savantes. Então, que vai ser aquele que sabe tudo sobre astronomia, sabe tudo sobre esporte. Então, aquele do filme são só 10%. A gravidade, então, ela vai se basear nos prejuízos e na comunicação social e também nos padrões de comportamento, que vão ser restritos e repetitivos, e vão ter, então, 3 níveis. A gente pode pensar como se ele fosse agravando. Então, o nível 1 vai ser aquele que exige apoio, que tem uma dificuldade de iniciar uma interação e que apresenta, então, algum interesse nessa interação. Já o nível 2, ele vai exigir um apoio um pouquinho maior, vai ter um déficit mais grave na comunicação social e vai ter um prejuízo mesmo com esse apoio. Já o nível 3 exige muito apoio, tem então esse déficit de prejuízo grave na comunicação e no funcionamento, e vai ser o mais grave de todos os níveis. O diagnóstico, então, ele é através da observação clínica dos comportamentos e também do histórico desse paciente, então, se houve, como foram os marcos, como foram as habilidades adquiridas ou não, se ele foi, então, evoluindo e teve uma regressão, teve uma pausa no desenvolvimento. Então, isso tudo através da entrevista clínica com os pais, a gente consegue fazer esse levantamento. A gente vê, então, que os critérios hoje para o TEA, eles estão no DSM, e alguns instrumentos que a gente pode utilizar, então, estão ali embaixo, que é o ABC, o ATA, o CARS, também o MCHET, que são escalas, são checklists que a gente consegue utilizar com as famílias para estar levantando esses dados, então, para fazer esse diagnóstico. As intervenções, então, no TEA, a gente tem hoje diversas, assim como em outras patologias, a gente tem diversas intervenções. As que estão mais amplamente estudadas, então, vão ser o TEACH,
o modelo Denver, o programa SCARES, o Sunrise e também o ABA, que é o que a gente vai falar, então, um pouquinho mais hoje. O ABA ela é um ramo da ciência da análise do comportamento, então, que já vem sendo amplamente utilizado e pesquisado, então, no intuito de promover uma maior qualidade de vida nos sujeitos com TEA. O objetivo vai ser o quê? Intervir de modo a melhorar esses comportamentos e habilidades que sejam significativos para aquele paciente e relevantes para aquele indivíduo. Então, por que a gente diz? Não tem um jeito de fazer. Para cada paciente, a gente vai ter um programa. Então, a partir da realidade de cada paciente, a gente vai pensar o que aquele paciente precisa, o que ele precisa melhorar, quais são os comportamentos que são importantes para ele reduzir, quais são as habilidades que ele precisa nesse momento. Então, sempre pensando individualmente, não tem, infelizmente, uma receita de bolo. É a partir do conhecimento de cada paciente que vai ser criado, então, o tratamento para ele. A análise do comportamento, então, ela vem sendo apontada como uma das mais eficazes intervenções para os pacientes com TEA, para desenvolver, então, as habilidades e reduzir o excesso de comportamentos que podem ser prejudiciais para aqueles pacientes. A maior eficácia, então, das intervenções vai depender de algumas coisas, como o início precoce, que vai ser ali a partir dos 2 anos, a intensidade da intervenção, então, a gente vai ter uma intervenção entre 15 e 40 horas semanais, é uma carga horária bem grande, a duração dessa intervenção, que vão ser mais ou menos cerca de 2 anos, e a abrangência, então, tendo múltiplos ambientes e objetivos. Não vai ser só no consultório, vai ser em casa, vai ser na escola, vai ser nos ambientes onde este paciente, ele transita. Então, hoje o ABA é considerado um serviço de saúde, que é já coberto por diversos planos de saúde, na sua grande maioria atrelado ao psicólogo, como eu falei, já que a gente não tem o analista de comportamento regularizado no país. Só que uma recente pesquisa que foi feita pelo Paulo e colaboradores mostrou que os profissionais da psicologia não saem da graduação se sentindo capacitados para trabalhar com pacientes com TEA, e às vezes nem têm conhecimento sobre. Falando, então, um pouquinho agora a parte mais de método. O delineamento do meu projeto, então, ele é descritivo e exploratório, de caráter quantitativo e transversal. Então, a gente vai pegar num recorte de tempo como é que anda esse conhecimento ou não. Os meus participantes, então, eles são não probabilísticos, que vão ser pelo critério de conveniência. E a gente estima alcançar ali cerca de 384 psicólogos, baseado, então, na população de psicólogos do Brasil. Então, alguns critérios de exclusão, que vão ser, então, de ambos os gêneros, com idade maior ou superior a 18 anos, ter graduação em psicologia, estar inscrito no conselho da sua região, ter o CRP ativo, então, estar atuando clinicamente no Brasil, aceitar responder os questionários sociodemográficos e também o formulário de pesquisa, que vai ser digital, tendo em vista que a pandemia está aí ainda, né? Então, a ideia é para conseguir abranger mais profissionais e também por segurança, vai ser feito digitalmente. Inclusive, os colegas que estiverem apresentando, sintam-se muito convidados a participar. Então, um pouquinho das considerações éticas, que todos os padrões éticos vão ser seguidos, a questão, então, de privacidade, confiabilidade, então, seguindo todos os padrões que hoje a gente tem de regulamentação. Os instrumentos vão ser um questionário sociodemográfico, então, para levantar um pouquinho os dados sobre formação, sobre onde reside, sobre conhecimento, e um formulário sobre conhecimento ou não de ABA. Acho que trancou o slide. Tinha dado um pequeno probleminha aqui, trancou o slide. Pequeno delay. Pode passar. Isso. Então, um pouquinho sobre os procedimentos de coleta de dados. Então, como é que essa cadeia vai funcionar? Como eu falei, já que a pandemia continuou aí nos acompanhando, vai ser tudo feito digitalmente. E também para conseguir acompanhar um maior nível de quantidade de profissionais. Então, para permitir que todo o Brasil consiga participar. A coleta, então, ela começa agora. Ela já foi, então, aprovada pelo Comitê de Ética da UBRA, que é a faculdade onde nós fizemos o mestrado. O contato vai ser feito, então, através dos grupos de WhatsApp, que já existem, que são de profissionais que fizeram cursos conosco. Então, vai ser feita a apresentação do projeto, da pesquisa, explicado qual é os objetivos, qual é a ideia desse projeto. Vão ser feito, então, o convite para esses profissionais e para aqueles que aceitarem participar e que cumprirem os critérios de inclusão, a gente vai pedir o e-mail deles e enviar através do e-mail, então, o TCLE, que é o Termo de Consentimento Livre Esclarecido para participar da pesquisa. E a partir da assinatura desse, eles vão receber, então, o formulário para participação na pesquisa
que vai digitalmente em poucos minutos respondido e que vai fazer uma grande diferença para a gente. Então, um pouquinho ali das referências de que foi utilizado. E muito obrigada pela atenção aos colegas psi, fica o convite. Quem quiser participar, aqui no finalzinho tem o meu e-mail, pode mandar um e-mail que a gente envia o formulário, que é sempre legal estar fazendo essa troca, então, com todo mundo. Obrigada!